Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de Tozini Freire. Eu sou o Marcos Fonseca, sócio da área de Direito Bancário e Mercado de Capitais do escritório. E para bater um papo aqui com a gente hoje, eu estou com o Felipe Paiva, meu sócio também de Mercado de Capitais, com foco mais em securitização e fundos de investimento. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Marcos? Hoje a gente tem um assunto muito bacana para tratar. A gente vai falar do mercado de crédito privado no país. Vamos abordar um pouco do contexto atual e as perspectivas para o ano que se inicia. Para isso, a gente tem um convidado também muito especial, que é o Thiago Lobato, Head de DCM do Inter & Co. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Marcos? Primeiramente, obrigado pelo convite. Grande satisfação de estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, nossa visão dos últimos anos e dos anos para frente. Legal, Thiago. E, bom, começando aqui, né, acho que o foco, como o Felipe falou, a gente vai falar um pouquinho do crédito privado no Brasil, né? Então, acho que a gente pode começar dando um panorama geral, como que você tem visto aí nos últimos anos o desenvolvimento desse tipo de produto aqui, né? A gente sabe que o mercado de capitais no Brasil ele é um mercado que vem se desenvolvendo, né, com bastante frequência aqui, com seus altos e baixos, mas o Brasil ele ainda é um país muito forte no crédito privado e isso também vem se desenvolvendo de forma muito eficiente ao longo dos anos, com regulamentação, o próprio mercado e oportunidades de produtos que vem surgindo, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente ali, como é que tem sido essa trajetória nos últimos anos, a percepção de vocês? Legal. Bom, o mercado de crédito privado ele cresceu de forma significativa nos últimos anos, né? Muito por conta da maturidade do próprio mercado, usando suas palavras, regulamentações mais evidentes, mais com evoluções, né, adaptações da regulamentação como um todo, mas também o ambiente econômico acabou favorecendo, se a gente olha uma janela mais longa de 10 anos. É curioso falar no que a gente viveu no final do ano passado, né, de ambiente econômico favorável, mas se a gente ampliar essa janela, ele acaba sendo ele ajudou bastante que o mercado se desenvolvesse, né. Tivemos alguns eventos como efeito lojas americanas no começo de 2023, se minha memória não me falha aqui, que acaba tendo um pouco de distorção, questões de incertezas fiscais e políticas no final de 24, que também trouxe um pouco de receio para o mercado. Mas, de novo, se a gente olha essa janela de 10 anos, o mercado de crédito privado ele triplicou praticamente em número de operações, né? A gente saiu lá atrás, em 2012, 13, com um volume de 4 bi de operações a ano para um volume de 15, 16 bi de operações por ano, né? Em número nominal de operação, não em valor financeiro. E se a gente entra numa segunda derivada de crédito privado, quando a gente olha o mercado de capitais como um todo, esse volume dobrou nessa mesma janela quando a gente olha o percentual do PIB. A gente pega aqui que na época 2013 era coisa de 2, 3% do PIB em volume de emissões e no último ano bateu 5, 6% do PIB em volume de emissões. Olhando em números nominais, na mesma linha da quantidade de emissões, o volume triplicou porque o PIB também teve um crescimento significativo durante esse ano. E aí também, eu sou uma pessoa que gosta muito de número, então eu gosto de embasar as opiniões em fundamentos numéricos. Acho que tira um pouco do achismo e traz conforto, né, da opinião. E não somente esse ambiente econômico dos 10 anos, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas esses números absolutos e valor nominal das emissões, os emissores vieram ao mercado mais vezes. Antigamente, um emissor recorrente ele vinha uma vez ao ano ao mercado e dos últimos anos para cá ele passou a vir 2 vezes ao ano, em média, né? Tudo em números médios aqui para o mercado. Um dos principais pontos que eu acho que favoreceu para essa evolução é que tivemos uma estabilização, de alguma forma, da inflação. Então, a inflação estabilizada, ela traz uma previsibilidade das empresas, não só para realizar os investimentos, mas também ter um conforto do custo de captação desse investimento. É muito comum a gente falar das NTNBs, que é um indexador que acaba sendo um parâmetro de captação quando a gente olha operações de longo prazo. Lá em 2019, a NTNB bateu um menor patamar histórico de 200 bips, que seria 2% mais ou menos como referência. Isso também teve um impacto direto
desculpa, fugiu o número, a NTNB bateu 300 bips e teve um impacto direto na mudança estrutural da taxa de juros. A gente viveu ali entre 2020 e 2021, mínima de Selic também histórica, ao redor aí sim, 2% ao ano. E aí tem dois efeitos imediatos. Você tem as empresas com maior previsibilidade e acesso a um funding com um custo mais baixo, e, por outro lado, os investidores se profissionalizando e buscando operações um pouco mais estruturadas, com um patamar um pouco mais de risco, porque se antes eles acabavam alocando muito em título do Tesouro, com um patamar de Selic ali de 2 dígitos, entregava uma rentabilidade interessante para os seus cotistas, com um horizonte de 2, 3% ao ano, ele precisou assumir um pouco mais de risco na sua operação e acabou desenvolvendo cada vez mais o mercado de crédito privado, né? Bom, então esse foi um panorama do que a gente enxergou de como o mercado de capitais se desenvolveu, né, que a gente enxerga nos últimos anos, e aí fechou o ano de 24 num cenário um pouco instável, né, muito por conta das incertezas de déficit fiscal, de reforma tributária e instabilidade política, que impactou diretamente o ambiente macroeconômico, né. A gente volta para os indicadores que eu coloquei na mesa que moldaram esse desenvolvimento. NTNBs, que começou o ano de 24 em 5,50, que já é muito acima dos três que eu mencionei no passado, fecharam o ano no patamar de 8,50. Né? Isso impactou diretamente não somente a taxa de juros, né, a Selic, mas também o dólar. A taxa Selic saiu de 11,25 no começo de 24, fechou o ano próximo de 12,50. Se a gente olha a curva mais longa, já tem indicações para 2027, patamar de 16,5. E o câmbio saiu de 4,80 no começo do ano, batendo os seus recordes aí, patamares, né, recordes de 6,30, 6,35, dependente da fonte que você olha. Então, isso tudo gerou um pouco de instabilidade para o momento atual, mas que, na minha opinião, vai continuar tendo emissões porque as empresas precisam se financiar e buscam cada vez mais a diversificação das fontes de financiamento, não só através do mercado de crédito privado, mas sim via mercado de capitais. Boa. Acho que você tocou um ponto muito legal, que basicamente é o crescimento do mercado de capitais e o desenvolvimento do mercado de crédito privado no país ao longo das últimas 2 décadas, vamos colocar assim. A gente teve vários momentos de turbulência, de soluço, a nível local, mas a nível global também. A gente teve um impeachment, a gente teve uma pandemia, né? E ainda assim, o mercado de crédito privado tem se mostrado cada vez mais resiliente, né? Eu acho que tem o lado que você colocou das companhias testando a água, vendo que aquilo realmente funciona, num ponto de vista de atratividade do funding delas, mas tem um outro lado também que são os investidores, né? A fonte do recurso que é canalizado até os emissores dos papéis do âmbito de crédito privado, né? E a gente tem um espectro muito grande, né? A gente tem notas comerciais, que é um produto que realmente deslanchou, debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, CRI, CRA. Queria que você falasse um pouquinho, então, da ótica do investidor, de distribuição, se os investidores estão mais familiarizados com esses produtos, estão mais cientes dos riscos e estão testando mais, diversificar os investimentos nessas sopinhas de letrinhas que até então era algo que as pessoas tinham uma certa resistência a entrar, mas que a gente entende que talvez tenham mais e mais investidores olhando para isso também como uma forma de expansão até orgânica de recursos para serem canalizados via crédito privado para os emissores, né? Não, bacana. Isso aí, de fato, eu compartilho dessa opinião. Acho que é notório a expansão, né, e a pulverização, aumento de número de CPFs de investidores no mercado. É um efeito que a gente pode filosofar, que é de consciência, de educação financeira. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado com o futuro, a aposentadoria, e também com acesso à informação. Acho que hoje em dia a gente tem vários podcasts como esse, mídias na internet, você consegue ter acesso à informação com muito mais facilidade do que se tinha no passado, e, consequentemente, você consegue
investir com mais consciência e com mais profissionalismo, vamos chamar assim. Em complemento a isso, tem um movimento de desbancarização que ocorreu nesses anos também, com as grandes plataformas abertas disponibilizando tanto produtos de dívida como produtos de equity, né, de ações, com custo muito abaixo do que era há 10 anos atrás para o investidor. Então, você viabilizou a disponibilidade de capital não somente pelo fluxo financeiro das grandes instituições, mas também pelo número de CPF que acessou esse mercado, né? Se a gente olha esse movimento todo, ele resulta numa até maior participação da pessoa física e do dinheiro institucional financiando o mercado, que antes era muito suportado pelo próprio governo, na figura do BNDES, por exemplo. Se pegar voltando aqui a janela mais longa, nos últimos 10 anos, o número de empresas que acessaram um BNDES foi metade do que era historicamente. Então, a gente consegue inferir que as empresas continuaram investindo, continuaram crescendo e, por consequente, eles acessaram outras fontes de investimento, né? Um número interessante que em 24, por exemplo, o volume que o BNDES destinou para projetos de infraestrutura foi 1/3 do volume que foi captado via mercado de capitais, através das debêntures incentivadas, que é um veículo específico para financiar projetos de infraestrutura, né? Então, acho que eu vou falar que é uma realidade, nos últimos anos, é uma realidade a presença da pessoa física, que não só o investidor institucional, e cada vez mais tende a aumentar essa participação desse bolso com esse aumento de disponibilidade de capital. Tiago, e você tocou num ponto interessante, né, que é o desenvolvimento do mercado de capitais ao longo dos anos. A gente vê ali uma entrada maior de pessoas físicas, né, de pessoas que não são necessariamente investidores profissionais, que estão recebendo mais informações, estão recebendo mais educação sobre os produtos de investimentos. E junto a isso, uma oferta de produtos diversificados, digamos assim, com foco nesse tipo de investidor, né? Então, as plataformas tecnológicas, seja plataforma de crowdfunding que vai permitir investimento via equity ou dívida, plataformas de crédito que plugam instituições financeiras para permitir que investidores com tickets menores façam um investimento ali, né, que somando vai somar um montante captado ali pela empresa. E isso a gente percebe uma tendência maior de crescimento do mercado, né? A gente tem, obviamente, volatilidades ao longo dos anos. O mercado de dívida aumentou, enquanto que a gente teve alguns anos aí sem o mercado de equity propriamente, né, sem lançamento de ação na bolsa, mas é um mercado que vem se desenvolvendo e, de novo, né, enfatizo aqui a parte da regulamentação, a gente vê CVM, a gente vê Banco Central fomentando esse mercado, criando regulamentação que permita a criação de novos produtos, fomentando a concorrência. Então, a gente vê uma maior maturidade, digamos assim, do mercado de capitais como um todo. Como que você vê essa tendência assim, de crescimento no âmbito do crédito privado, né? Mercado de capitais e crédito privado? Cara, eu vejo com muito bons olhos, né? É uma aposta. Eu trabalho nesse mercado há quase 15 anos já. Se a gente olha lá para trás, o que era o mercado há 15 anos atrás e que é o mercado hoje, mudou assim significativamente em regulamentação, em maturidade, em acesso a tickets dos investidores. E não só na parte do investidor, da pessoa física, que por todos esses pontos que você levantou, acabou tendo a disponibilidade de acessando os diversos produtos cada vez mais sofisticados e com uma regulamentação mais robusta, né, trazendo conforto para investir, também permitiu que as empresas que antes estavam muito distantes do mercado pudessem acessá-las, né? É muito comum, até hoje, verificarmos grandes players, AAA, que acessam o mercado com recorrência, já acessavam há 10, 15 anos atrás, vão continuar acessando cada vez mais e com mais frequência, né, como eu disse no começo, com mais frequência no mercado. Mas também nos últimos anos a gente percebeu um foco maior da indústria para empresas de middle. Então, empresas que antes estavam totalmente fora do radar do mercado de capitais, através dessa maior disponibilidade de capital, através da necessidade de diversificar fontes de financiamento para continuar a expansão dos projetos, começou-se a prepará-las para acessar o mercado. Então, é um trabalho até muito bem feito pelos advogados, sem preciosismo aqui, mas de implementar governança, padrões de qualidade de informação, preparar a companhia para, de fato, para ela poder ter esse acesso a essa nova fonte de financiamento. Então, eu particularmente acredito que no futuro
com esse aumento cada vez mais de CPFs acessando produtos de investimento, as empresas recorrentes continuando acessando, que isso traz maturidade, cada vez mais maturidade e volume de negociação para o mercado, isso acaba também abrindo cada vez mais espaço para umas empresas de menor faturamento, né, que seriam as empresas de middle, que estavam fora do horizonte não só dos bancos para assessorá-las, mas também dos investidores, né, até a disponibilidade de conseguir utilizar desse produto que é tão valioso aí, né, como diversificação. Eu brinco, e quem me conhece já fez reunião comigo, pode até falar que é um bingo que eu sempre falo que a beleza o que eu mais gosto no mercado de capitais é ter uma folha em branco, né, em operações estruturadas ter uma folha em branco. A debenture, uma nota comercial, o CRI, o CRA é um pouco mais engessado por questões regulatórias, pelo incentivo que existe, mas você tem ali um papel em branco para construir em 4 mãos ou 6 mãos, você, o investidor e a empresa, o que funciona para todo mundo, para alinhar os interesses e endereçar as necessidades específicas da empresa, que às vezes numa operação bilateral, numa operação padrão, que já existe de prateleira no mercado bancário, ela consegue ajustar um ponto, mas talvez fique a desejar em outro, e no mercado a gente consegue fazer uma operação customizada, né, sob medida ali para a demanda da companhia. Então, isso tudo junto, juntando todos esses pontos, acredito que o mercado é bastante promissor. Já é como eu disse, já é uma realidade e acho que vai ser cada vez mais, principalmente para as empresas de middle poder acessá-lo. Isso é muito bacana. Eu queria comentar com você, eu ia fazer uma pergunta sobre dificuldades e desafios para esse ano em relação ao mercado de crédito privado, mas acho que eu poderia reformular e pivotar, ver o copo meio cheio, né? No sentido, você tocou do ponto de governança. Eu acho que um dos pontos mais difíceis para primeiros emissores é realmente ter uma governança minimamente estruturada, adequada, para acessar o mercado de capitais, né? Você conseguiria dividir em alguns poucos pontos o que seria um positivo para essas companhias terem no radar como preparo em antecipação uma possível acesso à janela de mercado? Assim, acho que é interessante essa parte da educação. A gente comentou da educação por parte dos investidores, né, que é uma ponta de onde estão os recursos, mas quem recebe também tem que estar minimamente preparado, porque realmente, como se trata de recebimento de uma poupança popular dentro do caixa da companhia, você realmente tem que estar preparado para ter disclosure e aspectos de governança mais robustos pelo acesso ao tipo de funding que você está recebendo, né? Consegue comentar um pouquinho? Sim. Acho que o primeiro ponto, e acho que é quase que condição sine qua non para acessar o mercado, é números, transparência dos números, né? E aí, quando eu digo transparência dos números, é ter um balanço auditado, já com uns 2, 3 anos de histórico, com uma auditoria de primeira linha, ter um processo de governança bem estabelecido, com definições ali de padrões de processos, de conselho, de profissionalização da gestão. Acho que esses 2 pontos aí são condições praticamente básicas, vamos chamar assim, para quem quer acessar o mercado. Entender que a empresa vai precisar da disclosure, né, das informações e da sua estratégia. Ninguém vai emprestar dinheiro sem entender para onde que vai esse dinheiro, né? Aí eu acho que entra bastante a figura do assessor, muito importante, principalmente para esse primeiro emissor, porque mais do que o passado, né, a análise histórica dos números, né, de indicador de alavancagem, quanto a empresa gerou de lucro, gerou de caixa, o investidor gosta muito de o que vai ser feito com esse dinheiro, o storytelling que vai ser passado durante aquele processo. Tá bom, você, nos últimos 5 anos para cá, se comportou dessa maneira, beleza, estamos alinhados que a empresa tem uma boa estrutura de capital, uma empresa que vale a pena olhar e estudar um investimento no seu título de dívida. Mas e agora? O que você vai fazer com esse dinheiro daqui para frente? E normalmente uma empresa de middle, que às vezes é um acionista único ou uma gestão mais familiar, ele tem, no primeiro momento, um receio de dar muito disclosure dessa informação, compartilhar qual que é a estratégia da companhia, né, qual que ele pensa para os próximos 5 anos com o investidor. Acho que essa é uma barreira que precisa ser quebrada nas empresas de médio porte quando querem acessar o mercado. Então, acho que números auditados, transparência,
processos bem definidos e ter um bom assessor para construir uma história que faça sentido para o investidor entrar junto. Bacana. Não, legal. E acho que é uma questão muito cultural também, né, Thiago? Igual você falou, a gente ainda tem uma estrutura muito familiar, né? Empresas de pequeno e médio porte ainda adotando se profissionalizando, né? A gente vê sim uma profissionalização, mas ainda é o que você falou, tem ainda muita restrição de disclosure, né? É diferente de talvez países com mercado de capitais mais desenvolvido, que a lógica é o oposto, né? As empresas lá já nascem abertas, já nascem pensando em acessar mercado, né, virar companhia aberta e tudo mais. Então, existe um processo educacional, né, tanto dos assessores financeiros quanto dos jurídicos, de mostrar que é benéfico para todo mundo, né? Uma estrutura de compliance mais robusta, uma infraestrutura de divulgação de informações em relação com investidores que permita, assim, esse conforto de que a empresa está caminhando bem, está alocando os recursos, igual você falou, da forma que o investidor espera, já pensando ali no retorno, no accountability de todos os envolvidos, né? Não só benéfico, desculpa te interromper, mas não só benéfico como necessário. Se a gente pega os setores no qual existem os produtos incentivados, né, agronegócio, infraestrutura, imobiliário, são setores que são muito intensivos em capital. Então, precisa de estar constantemente sendo realizado aportes de capital, seja acionário, né, então via participação equity do sócio, do acionista, mas que antigamente era muito o papel que o governo fazia, mas com o crescimento da economia, o país cada vez mais com a economia representativa, o governo começou a ter um gap entre a necessidade dos setores e o quanto ele conseguia entregar, né? Por isso até mesmo surgiram a sopa de letrinha nas palavras do Felipe, mas os CRIs, CRAs, dentro de infra, que o governo criou justamente para suprir esse gap entre necessidade do setor e o quanto que existe de dinheiro público, vamos chamar assim, para alocação nesse setor, trazendo iniciativa privada para a mesa, ou investidor privado para a mesa, para auxiliar nesse crescimento. Legal, Thiago. Bom, gente, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer as palavras, a presença aqui do Thiago, né, as informações que passou para a gente, muito, muito ricas e valiosas. Felipe, últimas palavras. Bom, agradecer o Thiago também pela presença. Eu acho que de tudo que a gente conversou, a gente sabe que a gente tem um 2025 desafiador, mas também repleto de oportunidades, né? Então, queria agradecer mais uma vez a participação. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, acho que é de extremo prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha visão, não só com colegas de trabalho, com amigos que a gente se conhece há tanto tempo e compartilha o dia a dia aí das operações. E sim, 2025 é um ano que tem alguns pontos de atenção para a gente olhar um pouco mais com cautela, mas eu sou um entusiasta desse mercado, acho que tem um caminho muito positivo aqui pela frente e como eu disse, vão continuar ocorrendo emissões, é necessário que ocorram emissões e para as empresas é benéfico, ainda mais nesse cenário de incerteza política, diversificar suas fontes de financiamento. E o mercado de capitais, com certeza, é uma fonte que as empresas têm que olhar com cada vez mais bons olhos e colocar para dentro de casa. Boa, legal. Se você gostou do nosso conteúdo, eu convido vocês a acessar nosso canal no YouTube, no nosso website e as publicações nas nossas redes sociais. Até logo!